A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje estamos no nosso 22º dia do plano de leitura anual da Bíblia. E hoje iremos meditar no livro do Êxodo, capítulos de número 4, 5 e 6. E terminar Mateus 14, do versículo 22 ao versículo 23. Antes de iniciarmos a nossa leitura, nos apresentamos ao Senhor dizendo: Pai Santo, fiel e poderoso, queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia, aleluia, meditarmos na tua palavra. Queremos, Senhor, meu Deus e meu Pai, te pedir, tira de nós, Senhor, todo desânimo, toda fraqueza espiritual. Meu Deus, que nós, ao meditarmos no livro do Êxodo, possamos ser fortalecidas, Senhor. Fortalecidos, Senhor, pelo poder da tua palavra. Que possamos crer, Senhor, no que estamos lendo, Pai amado. Em nome do teu Filho amado. Aleluia, que cada palavra, cada versículo que nós meditarmos, o teu Espírito Santo possa nos dar o discernimento, Senhor, o entendimento de entender as tuas escrituras sagradas. Em nome de Jesus. Iniciamos nossa leitura, Êxodo, capítulo de número 4. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que diz assim: o poder de Deus, o poder de Moisés para fazer milagre. Em outras versões diz assim: Deus dá poder a Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés respondeu a Deus, o Senhor: mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Então o Senhor perguntou: o que é isso que você tem na mão? Um bastão, respondeu Moisés. E Deus disse: jogue no chão. Ele jogou o bastão e viu uma cobra. E Moisés fugiu dela. Aí o Senhor ordenou a Moisés: estenda a mão e pegue a cobra pelo rabo. Moisés estendeu a mão e pegou a cobra pelo rabo. E de novo ela virou um bastão na mão dele. Então o Senhor disse: faça isso para provar aos israelitas que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: agora põe a mão no peito. Moisés obedeceu. E quando tirou a mão do peito, ela estava leprosa, branca como a neve. Ponha outra vez a mão no peito, ordenou Deus, o Senhor. Ele pôs a mão no peito novamente, e quando tirou, aleluia, ela estava tão boa como o resto do corpo. Então o Senhor lhe disse: se com o primeiro milagre os israelitas não acreditarem em você e não se convencerem, então com o segundo vão acreditar. Mas se com esses 2 milagres ainda não crer e não quiser ouvir, aleluia, o que eu disser, tire a água do Nilo e derrame no chão, que ela virará sangue. Moisés respondeu ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes e nem agora, depois que começastes a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Porém, o Senhor lhe disse: quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Aí Moisés pediu: não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Então o Senhor ficou irritado com Moisés e disse: por acaso Arão, levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e, aleluia, vai ficar contente ao vê-lo. Você falará com Arão e ele lhe dirá o que ele deve dizer. Eu os ajudarei a falar e direi o que vocês devem fazer. Arão falará ao povo em seu lugar
e ele será o seu representante e falará ao povo por você. E você será como Deus para ele, explicando o que ele deve dizer. Leve esse bastão, porque é com ele que você vai fazer os milagres. Aleluia. Moisés volta para o Egito. Então Moisés voltou para a casa de Jetro, seu sogro, e disse: Deixe que eu volte para visitar os meus parentes no Egito. Quero ver se eles ainda vivem. Vá em paz, respondeu Jetro. Quando Moisés ainda estava na região de Midian, o Senhor Deus lhe tinha dito: Volte para o Egito, pois todos os que queriam matá-lo já morreram. Então Moisés fez que a sua mulher e os seus filhos montassem no jumento e começou com eles a viagem de volta a Egito. Moisés tinha na mão o bastão que Deus havia mandado que ele levasse. E mais uma vez o Senhor disse a Moisés: Eu lhe dei poder para fazer muitos milagres. Quando você voltar para o Egito, esteja pronto para fazê-los diante do rei daquela terra. Mas eu vou fazer com que ele fique teimoso e não deixe o povo de Israel sair de lá. Então você lhe dirá que eu, o Senhor, digo o seguinte: Israel é o meu primeiro filho. Já lhe disse, aleluia, já lhe disse que deixe o meu filho sair a fim de me adorar. Mas você não deixou, por isso eu vou matar o seu filho mais velho. Durante a viagem para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família estavam passando a noite, aleluia, o Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. A Zípora, a sua mulher, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúsculo do seu filho e com ele tocou o pé de Moisés e disse: Você é um marido de sangue para mim. E ela disse: Isso por causa da circuncisão. E assim o Senhor deixou Moisés viver. Nesse meio tempo, o Senhor disse a Arão: Vá se encontrar com Moisés no deserto. Ele foi e se encontrou com Moisés no monte sagrado e o beijou. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor tinha dito quando havia mandado que ele voltasse para o Egito. E falou também dos milagres que Deus tinha ordenado que fizesse. Aí Moisés e Arão foram para o Egito. Reuniram todos os líderes do povo de Israel. Arão contou-lhe tudo o que o Senhor Deus tinha dito a Moisés. E em seguida Moisés fez os milagres diante do povo. Todos acreditaram, aleluia, quando souberam que o Senhor tinha vindo até eles, aleluia, tinha visto como estava sendo maltratado, e eles curavam, e eles se curvavam e adoraram a Deus. Capítulo 5. Moisés e Arão falam com o rei do Egito. Depois Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e disseram: O Senhor, o Deus do povo de Israel, disse: Deixe que o meu povo vá ao deserto, a fim de fazer ali uma festa em minha honra. Quem é o Senhor? Perguntou o rei. Por que devo ouvi-lo e deixar que o povo de Israel vá ao deserto? Eu não conheço o Senhor e não vou deixar que os israelitas saiam daqui. Moisés e Arão responderam: O Deus dos Hebreus veio falar conosco, por isso deixe-nos viajar 3 dias pelo deserto, a fim de oferecermos sacrifício ao Senhor nosso Deus. Se não formos, ele nos matará com doença e na guerra. Aleluia. Aí o rei do Egito disse a Moisés e Arão: Por que vocês estão atrapalhando o meu trabalho do povo? Faça com que aqueles escravos voltem ao trabalho. E ele disse também: Agora que há tantos israelitas no país de vocês, vocês querem que eles deixem de trabalhar? Naquele mesmo dia, o rei deu aos feitores e aos chefes da turma a seguinte ordem: Daqui em diante, vocês não vão mais dar palha ao povo para fazer tijolo, que eles mesmos ajuntem a palha. Mas vocês exijam que eles façam a mesma palha. Louvado seja o nome do Senhor. Exijam também que eles façam a mesma quantidade de tijolo, nenhum tijolo a menos. São preguiçosos e é por isso que querem, e é por isso que gritam:
Vamos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Faça essa gente trabalhar mais duro ainda. Aleluia. E os mantemos ocupados, a fim, aleluia, de que não tenha tempo de ouvir mentiras. Então os feitores e os chefes de turma saíram e foram dizer ao povo o seguinte: o rei disse que não vai mais oferecer palha a vocês. Ele manda que vocês vão ajuntar a palha onde puderem achar, mas terão de continuar fazendo a mesma quantidade de tijolos. Por isso o povo se espalhou por toda a terra do Egito, ajuntando a palha que sobrava das colheitas. Os feitores forçavam os israelitas a fazer todos os dias a mesma quantidade de tijolo que costumavam fazer quando recebia palha. Os feitores batiam nos israelitas, chefes de turmas que haviam sido encarregados do trabalho, perguntavam: por que vocês estão fazendo a mesma quantidade de tijolos que fazia antes? Então os israelitas, chefes das turmas, foram se queixar ao rei, e eles disseram: por que que o Senhor nos trata assim? Nós que somos seus empregados, agora não nos dão mais palha, mas exige que continuemos fazendo tijolo. Além disso, também em nós, no entanto, seus feitores é que são os culpados. Mas o rei respondeu: vocês são os preguiçosos e não querem trabalhar. É por isso que estão me pedindo que nos deixe ir oferecer sacrifício ao Deus, o Senhor. Volte ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de fazer a mesma quantidade de tijolo. Os israelitas, chefes de turmas, viram que estavam numa situação difícil quando lhe foi dito que fizesse todos os dias a mesma quantidade de tijolo que fazia antes. Depois de falarem com o rei, eles se encontraram com Moisés e Arão, os que estavam esperando, e lhe disseram: o Senhor Deus está vendo que vocês estão fazendo, os castigará. Por causa de vocês, o rei e os seus funcionários estão com ódio de nós. Vocês deram a eles um motivo para nos maltratar. Moisés fala de novo com Deus. Moisés falou outra vez com Deus, o Senhor, e disse: ó Senhor, por que tratas tão mal este povo? Por que me mandaste para cá? Pois desde que vim a falar em teu nome com o rei do Egito, ele tem maltratado este povo, e tu não fizeste nada para ajudá-los. Então, capítulo 6. Então o Senhor Deus respondeu a Moisés: agora você verá o que eu vou fazer com o rei do Egito. Eu vou obrigá-lo a deixar que o meu povo vá embora. Sim, eu o forçarei a expulsar os israelitas deste país. Deus chama Moisés. Deus disse a Moisés: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Porém, não deixei que me conhecesse pelo meu nome. Aleluia. Pelo meu nome, diz Senhor. Fiz uma aliança com eles e prometi dar esta terra de Canaã, onde tinha vivido como estrangeiro. Agora eu ouvi o gemido dos israelitas que estão sendo escravizados pelos egípcios. E lembrei da aliança que fiz com ele. Portanto, diga aos israelitas o seguinte: eu, o Senhor, vou livrá-los da escravidão do Egito. Estenderei o meu braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês. Farei com que vocês sejam o meu povo e eu serei o seu Deus. Vocês ficarão sabendo que eu, o Senhor, o seu Deus, o Deus que os vai livrar da escravidão do Egito. Eu os levarei para a terra que jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu darei esta terra para ser propriedade de vocês. Eu, o Senhor. Moisés repetiu essas palavras aos israelitas, mas eles não quiseram ouvi-lo, pois estavam desanimados por causa da dureza da escravidão. Então o Senhor disse a Moisés: vai dizer a Faraó, o rei do Egito, que deixe que os israelitas saiam do país. Porém, Moisés respondeu ao Senhor: se até os israelitas não querem me dar atenção, o rei também não vai querer. Eu não tenho facilidade para falar. No entanto, o Senhor ordenou a Moisés e Arão que dissesse aos israelitas e a Faraó, rei do Egito, que eles dois tinham ordem
para tirar do país o povo de Israel. Os antepassados de Moisés e Arão. Esta é a lista dos grupos das famílias dos antepassados de Moisés e Arão. Rúben, o primeiro filho de Jacó, foi pai de 4 filhos, Enoque, Palu, Ezon e Carme. São esses os grupos de famílias de Rúben. Simeão foi pai de 6 filhos, Gemuel, Jamim, Oade, Joaquim, Zoá e Isaú. Aleluia, filho de uma mulher cananeia. São estes os grupos, aleluia, de famílias de Simeão. Levi foi pai de 3 filhos, Gersom, Coate, Merari. Levi viveu 137 anos. Gersom foi pai dos 2 filhos, Libni e Simei, e eles tiveram muitos descendentes. São estes os filhos de Coate, Arão, Isá, Hebron, Uziel. Coative viveu 133 anos. Meari foi pai de 2 filhos, Mali e Muzi. São esses os grupos de famílias de Levi, com seus descendentes. Arão casou com Joquebede, sua tia por parte de pai. Ela lhe deu 2 filhos, Arão e Moisés. Arão viveu 130. Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Isaá foi pai de 3 filhos, Corá, Neveg e Zicre. Uziel também foi pai de 3 filhos, Misael, Elzafã, Citre. Arão casou com Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nasson. Ela lhe deu 4 filhos, Naabe, Abiú, Eleazar e Itamar. Corá foi pai de 3 filhos, Azi, Eucana e Abissave. São esses os grupos da família de Corá. Eliezer, filho de Arão, casou com uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu um filho chamado Finéias. São esses os chefes das famílias dos grupos das famílias da tribo de Levi. Arão e Moisés foram que receberam do Senhor Deus esta ordem: tire do Egito as tribos de Israel. Foram eles que falaram com Faraó, o rei do Egito, a fim de tirar de lá os israelitas. Deus fala com Moisés. Quando o Senhor falou com Moisés no Egito, ele disse: eu sou o Senhor. Diga a Faraó, o rei do Egito, tudo o que eu disser a vocês. Porém, Moisés respondeu: ó Senhor, eu não tenho facilidade para falar. Como é que o rei vai ouvir? Aleluia. Mateus capítulo 14, aleluia, do versículo 22 ao versículo 23. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 14, aleluia. Fala, Jesus anda em cima das águas. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fosse na frente para o lado, aleluia, do oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu no monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Aleluia. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma, e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus, pois do barco Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorre, Senhor! Socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: como é pequena a sua fé! Por que duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento acalmou.
E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é Filho de Deus. Jesus cura em Genezaré. Os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré. Ali o povo reconheceu Jesus e avisou todos os doentes da região vizinha. Então muitas pessoas levaram doentes a ele e pedindo que ele deixasse que os doentes pelo menos tocassem na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nele ficavam curados. Essa foi a nossa leitura de hoje. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo possa falar ao teu coração através da leitura da palavra. Em nome de Jesus. Deus os abençoe.